O juízo de Deus ele pode ser dividido em 3 etapas para a nossa fácil compreensão. A primeira etapa é o juízo de investigação ou juízo investigativo. A segunda etapa é o juízo de comprovação, ou então chamado de juízo comprovativo. E a terceira etapa, que é a que nós vamos estudar agora, é o juízo de execução ou juízo executivo. Bom, e a gente sabe que com a volta de Jesus, os salvos são levados para os céus, os ímpios ficam destruídos no pó da terra, Satanás fica 1000 anos sem ter a quem tentar. No céu, os justos ficam julgando os ímpios que estão destruídos e entendendo como se deu a justiça de Deus em salvar quem Deus salvou e condenar quem Deus condenou. E agora nós temos a parte final para nosso estudo. E aí a gente vê em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. No fim dos 1000 anos, a cidade santa, que está nos céus, ela desce para a terra, porque nós não vamos morar para sempre no céu. Nós vamos morar para sempre aqui na terra, e Deus vai vir aqui na terra morar conosco. E agora Deus vai purificar a terra para que a cidade santa, então, repouse aqui sobre essa terra. Bom, e aí a gente vê em Apocalipse capítulo 20, verso 13, o seguinte: o mar entregou os seus mortos, os mortos que havia nele, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, o inferno aqui é a sepultura, a morte e a sepultura entregaram seus mortos. Aqui nós temos a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. Feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição, dos justos. Não existe chance na segunda ressurreição. Nós vamos conversar sobre isso num outro vídeo, quando eu conversar com vocês sobre o arrebatamento secreto. Não existe chance na segunda ressurreição. Então, ou a gente ressuscita na primeira ressurreição para ser salvo, ou na segunda ressurreição, se a gente vê a cidade santa descendo, já significa que a gente vai ser condenado. Então, você vê aqui que acontece a ressurreição dos ímpios no final dos 1000 anos, e até a gente lê um pouquinho antes esse texto, diz assim, ó, depois vi um grande trono branco, aquele que... Apocalipse 20, 11 e 12. Depois vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele... Perdão, vou ler de novo. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e os céus fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. E agora você tem o julgamento desses ímpios. De acordo com os registros que foram feitos pelos anjos durante a vida deles, agora esses mortos vão tomar conhecimento do porquê estão sendo condenados. Eles vão ressuscitar só para condenação. Eles vão ressuscitar só para entender que Deus foi justo com eles. Que Deus deu oportunidade, Deus deu tempo. Eles é que rejeitaram cada um dos apelos de Deus. Será que você não está sendo uma pessoa rebelde e dura de coração? Pois é. Você não vai ter outra chance além dessa vida aqui. Aproveite o tempo que Deus está te dando hoje. Hoje é o tempo de oportunidade para você entregar a sua vida a Jesus e para você aceitar a Cristo como seu Salvador. Bom, esse texto ainda é repetido sobre um outro olhar aqui no Apocalipse 20, versos 7, 8 e 9. Deixa eu explicar um pouquinho de coisa para vocês aqui. Leiam sozinhos, sem a minha interferência, Apocalipse 20 e Apocalipse 21. E se lembre que o Apocalipse foi escrito, como o livro do Gênesis, como muitos outros textos da Bíblia, em flashback, o livro de Daniel também. Ele vai, conta um pouco da história, depois ele volta contando alguns detalhes daquela mesma história, depois ele volta contando outros detalhes da história. Ele não é uma história linear, tá certo? O estilo literário dele é em flashback, tá bom? Apocalipse 20, versos 7, 8 e 9 diz assim: quando terminaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão
Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os consumiu, os devorou. E aqui você vê então essa história sendo contada já no sentido da destruição dos ímpios. A cidade santa vai descendo, os ímpios vão se aproximando, ressuscitam, Satanás os ilude, os engana, de que eles precisam tomar aquela cidade, porque senão eles serão destruídos, serão conquistados. E agora Satanás tem a quem tentar, ele então é solto da sua prisão. E aí os ímpios vão em direção à Nova Jerusalém, que está descendo do céu, mas nesse momento Cristo de dentro da cidade é elevado em um trono branco. E aí agora, pela sua glória, pela sua solenidade, a solenidade da presença de Cristo, os ímpios ficam perplexos e agora os céus fogem da presença dos olhos humanos e as pessoas contemplam nos livros os relatos de sua vida e os erros que cometeram. E o maior de todos os erros, não aceitar Jesus como Salvador, não ter a graça cobrindo a vida deles. E eles então entendem que eles realmente devem ser condenados. Deus mostra para eles que eles não quiseram aceitar a chance que tiveram. E a Bíblia fala que todo joelho nesse momento se dobra na presença de Deus, na presença de Jesus, e exclama, né? Que Jesus, que Deus é justo, que Deus é justo. Então, isso está em Romanos, capítulo, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, 14, 10 a 12. Todo joelho no juízo se dobra. Esse é o juízo de execução, o juízo final, o juízo executivo, onde os ímpios serão executados e eles reconhecem que Deus é justo. Veja, no início de tudo, na origem do mal, o grande ponto que nós temos ali é Satanás acusando Deus de ser injusto. E o julgamento, na verdade, não é o julgamento dos homens. Para a teologia, na verdade, o julgamento é do caráter de Deus. Será que Deus é justo ou não? Então, na primeira fase do juízo, os anjos, bons, santos anjos, entendem que Deus é justo. Levou para o céu quem deveria levar, condenou quem deveria condenar. Na segunda fase do juízo, os salvos têm a certeza de que Deus é justo, porque levou para o céu quem deveria levar e condenou quem deveria condenar. Quem deveria condenar. E na terceira fase do juízo, nós vemos os ímpios, inclusive Satanás e seus anjos, dobrando seus joelhos na presença do trono branco e dizendo o quê? Deus é justo. E enquanto todos os ímpios estão de joelhos, desce fogo do céu e os consome. Esse é o inferno de fogo, que vai destruir os ímpios, que vai destruir Satanás e seus anjos. Não ficarão queimando para sempre. Eu já fiz um estudo sobre isso aqui no meu Instagram, para vocês terem acesso, tá bom? E assim a terra com aquele fogo é purificado. E aí os ímpios se tornarão em cinzas debaixo da planta dos pés, né, de Jesus e de Deus. E você vai ver isso também, como eu disse em Romanos capítulo 14, versos 10 a 12, justamente essa mesma cena, tá certo? Então, leia Apocalipse 20, leia Apocalipse 21, acompanhe todas essas passagens que eu passei para vocês e vejam se realmente as coisas não se dão assim. As 3 fases do juízo são para comprovar que Deus é justo. Não são para julgar o homem, são, na verdade, para julgar a Deus. E o caráter de Deus é vindicado. Deus tem devolvido a ele a certeza no coração de todos de que ele é um Deus justo. Que você possa hoje aproveitar a chance que Deus está te dando. Que você possa hoje buscar na palavra dele a salvação que você precisa. A salvação é Cristo. A salvação é Jesus. A sua graça. E tantas outras coisas que vão acontecer na tua vida depois. Quem está em Cristo não vai passar pelo julgamento. Que eu e você possamos estar cobertos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo.